E depois de falar de viagem, a FUVEST fala de circunferência e plano cartesiano. Bom, eu vou ler o exercício. Ele fala assim: um ponto XY do plano cartesiano pertence ao conjunto F se é equidistante dos eixos x e y e pertencente ao círculo de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 6y mais 2 igual a zero. Sobre tudo isso, é correto afirmar que F. E aí ele fala, vai ter algum ponto no conjunto F? Se tem ponto, em qual quadrante ele ou eles estão? Bora resolver? Bom, esse exercício vai ser um pouquinho mais chato em questão de conteúdo, ele vai ser um pouquinho mais pesado, mas vamos respirar e vamos com calma, tá bom? Ó, tem duas coisas que a gente busca. Então, são pontos equidistantes do eixo x e do eixo y, e também pontos que pertencem ao círculo da equação que ele deu para nós. Vou chamar isso de condição 1 e condição 2. Vamos começar analisando da condição 2, da equação da circunferência. Ele falou pra gente que essa equação é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 6y mais 2 igual a zero. O único problema é que isso não tá do jeito que uma equação de circunferência ela normalmente aparece. Eu vou colocar aqui no cantinho uma equação de circunferência geral pra gente. Desse jeito geral, a equação nos conta sobre o x e o y do ponto central, né, do centro desse círculo, e também nos conta o raio dela, que é tudo que a gente precisa para conseguir desenhar um círculo. Então eu vou tentar partir do que o exercício nos deu para a gente chegar nessa equação geral. Então isso quer dizer que a gente vai ter que fatorar essa expressão. Então eu vou deixar x's junto e y's juntos para eu conseguir chegar em algum produto notável. Então vai ficar x ao quadrado menos 2x, vou deixar um espaço, mais y ao quadrado menos 6y, espaço, igual a aquele 2 que estava do lado esquerdo da equação, eu vou passar para o lado direito, vai ficar menos 2. O que a gente vai fazer agora é o que a gente chama de completar quadrados. Então a gente quer transformar isso daqui em um quadrado perfeito. Vamos começar analisando ali com os x's, esquece todo o resto. A gente está olhando para x ao quadrado menos 2x. Para isso virar um quadrado perfeito, como esse geral que eu estou colocando na tela para gente, ele precisa de um terceiro elemento, de um número sozinho. E como que a gente faz para achar esse número? Bom, a gente sabe que o que está no meio desse produto notável ali vai ser 2 vezes o primeiro vezes o segundo. E nesse caso aqui, a gente sabe que 2 vezes x vezes essa outra coisa, ela vai ter que ser 2x. Ou seja, essa outra coisa tem que ser 1. E aí a gente sabe que x ao quadrado menos 2x mais 1 ao quadrado é a mesma coisa que x menos 1 ao quadrado, que vai ser um produto notável. E vou fazer a mesma coisa ali com o y. Eu vou deixar um pouquinho mais subentendido, mas se vocês tiverem algum problema ou dúvida, falem no comentário aqui embaixo ou direto comigo nas redes sociais, que estão linkadas na descrição do vídeo. No caso aqui de y² menos 6y, o que falta para completar é 3 ao quadrado. Só que a gente acrescentou 1 ao quadrado e 3 ao quadrado no membro esquerdo, no primeiro membro dessa equação. Mas para ser uma equação de verdade, o que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro. Então eu vou acrescentar também no membro direito, na segunda parte da equação, 1 ao quadrado, então mais 1 e mais
3 ao quadrado. Então, mais 9. Agora sim, a gente vai chegar na equação bonitinha. X menos 1 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 8. E aí a gente sabe que o x do centro vale 1, o y do centro vale 3 e o raio mede raiz de 8, também conhecido como 2 raiz de 2. Tendo isso tudo em mente, vamos só fazer um esboço dessa circunferência. Ó, peguei o nosso rascunho aqui e me desculpem pelo traço, mas sai mais ou menos assim a equação. O raio é quase 3, ali a circunferência não vai encostar no eixo X, ela vai ocupar um pouquinho do primeiro quadrante e do segundo quadrante. Legal, vamos guardar toda essa informação e vamos partir para a nossa outra condição dada pelo exercício. A gente está buscando pontos que também sejam equidistantes do eixo X e do eixo Y. E o que isso quer dizer? Vamos desenhar um plano cartesiano. Se a gente está procurando pontos que têm a mesma distância do eixo X para o eixo Y, a gente procura pontos pertencentes a essa reta que divide o plano no meio. É como se eu traçasse uma diagonal aqui. É a reta y igual a x. Todos os pontos pertencentes a essa reta vão ser do tipo 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. A coordenada x dele é igual à coordenada y. Mas eu poderia traçar também a diagonal, entre aspas, no outro sentido, que é a reta y igual a menos x. E os pontos dessa reta são do tipo 1 menos 1, 2 menos 2, 4 menos 4, menos 3, 3. Em módulo, eles também têm a mesma distância, a mesma coordenada. Ou seja, se eu pegar algum ponto pertencente a uma dessas retas, ele vai ser equidistante ao eixo x e ao eixo y, como a gente queria. Mas, ao mesmo tempo que isso acontece, ele também tem que obedecer à condição 2. Ele tem que estar naquela nossa circunferência. Ou seja, num primeiro momento, a gente pode colocar como imposição que ele pertence à circunferência e que ele esteja na reta y igual a x. Isso é um sistema, porque essas duas coisas vão ter que acontecer ao mesmo tempo. Substituindo y por x na primeira equação, na equação da circunferência, a gente tem que chegar na equação x ao quadrado menos 4x mais 1 igual a 0. Nesse ponto, a gente faz Bhaskara para descobrir as raízes. Na verdade, só para ver quantas raízes vai ter, porque o exercício na alternativa não pergunta quais, pergunta quantas. A gente sabe que x vai ser menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso dividido por 2 vezes a. Nesse caso, o delta, o b ao quadrado menos 4ac, ele vai ser positivo. Então vai ficar 4 mais ou menos uma raiz que existe. Isso nos dá 2 pontos. Se eu tenho 2 x's diferentes, eu vou ter 2 y's diferentes. Ou seja, 2 pontos que a reta y igual a x, ela vai coincidir com a equação da circunferência. Ao mesmo tempo, a gente pode também pensar na segunda possibilidade. Ele pertence à circunferência, mas também está na reta y igual a menos x. E aí, nesse caso, fazendo as continhas, a gente tem que chegar na equação x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a 0. E aí você pode fazer Bhaskara, você pode só calcular o delta. Aqui eu fatorei para nós. E aí a gente chega em x mais 1 ao quadrado igual a 0. Em todas essas possibilidades, a gente consegue perceber que só tem uma raiz essa equação. Só tem um ponto que obedece a essas duas regras ao mesmo tempo. Só para voltar no nosso rascunho ali, se a gente traçasse a reta y igual a x, a gente estaria enxergando 2 pontos. E na reta y igual a menos x, a circunferência se encontra em um único pontinho.
Isso nos dá 2 pontos no primeiro quadrante e 1 ponto no segundo quadrante. Só para vocês terem certeza, eu vou colocar aqui uma foto do GeoGebra também. Olha só que bonitinho. Quase igual o meu rascunho, fala sério. E isso aí dá a alternativa D pra gente. Eu sei que o vídeo já tá muito grande, mas eu tenho que fazer algumas considerações. Porque depois de ter feito tudo isso, você pode me perguntar: eu precisava ter feito todas essas contas só pra eu fazer um desenho e enxergar isso? Não bastava só ter rascunhado ali no canto? Sim e não. O que acontece? Talvez você pode ter uma noção espacial muito boa e perceber ali que a reta y igual a x e a circunferência vão se encontrar em 2 pontos. Mas sobre a equação da reta y igual a menos x e a circunferência, a gente não pode ter tanta certeza. Vamos lembrar que isso daqui é um rascunho. A gente não está com uma escala muito precisa, a gente não está construindo a circunferência com o compasso. E dentro do vestibular, você provavelmente também não está fazendo isso, porque seria despender muito tempo em uma única questão. E se a gente for gastar mais tempo numa questão, que seja para a gente ter 100% de certeza que a gente vai acertar ela. Então, fazer as contas aqui são importantes para garantir o nosso acerto. Talvez você não precisasse fazer a conta ali pro caso izinho. Você conseguiria perceber no desenho. Mas, pro segundo caso, eu realmente aconselho você a fazer a conta. Agora, você poderia me perguntar o mesmo sobre ter descoberto a equação da circunferência. Não dava para só ter feito tudo isso sem ela? Tanto é que quando eu analisei no caso izinho e no caso izinho, eu só coloquei a equação original que ele tinha nos dado. Se você for esboçar a circunferência para ter certeza em qual quadrante está, quais pontos vão pegar, aí sim a gente precisa desenvolver e chegar na equação geral. Agora, se você for só na álgebra, sem nenhum desenho nem nada, se você se sentir confortável dessa maneira, você nem precisa fazer essa equação da circunferência. Só com a parte de cálculo ali, dá para você descobrir, ver onde estão esses pontos, né? Aí você tem que dar uma analisada mais sobre os pontos de intersecção que você chega, os valores de x e os valores de y, e aí você consegue chegar na mesma resposta. Se você chegou até aqui, eu espero que esse vídeo tenha sido útil, que você tenha conseguido enxergar o exercício com um pouquinho mais de detalhe, um pouquinho mais de riqueza, e que isso tenha te acrescentado alguma coisa para facilitar também a sua vida no vestibular. Inclusive, se você conhece alguém que precisa ou que quer saber um pouquinho mais de matemática e puder compartilhar o canal com essa pessoa, eu agradeço muitíssimo. Aproveitando, se der para deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo que sai toda semana aqui, vai ser muito bom, vai me ajudar bastante, tá bom? E eu vejo você na próxima. Um abraço.